Questão 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações dá decorrente tudo ou mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam da abreviação do tempo das vossas provas. Os espíritos mais esclarecidos compreendem que a dor e as limitações materiais fazem parte de nossa jornada de crescimento e muitas vezes são instrumentos valiosos para nosso progresso. Por isso, eles se entristecem sobre tudo diante de nossas dores morais, de nossa revolta e da ignorância que ainda nos leva a ferir a nós mesmos e ao próximo.